tá bom? Se não, acompanhe aí na sua Bíblia. Filipenses 2, 19 a 30, para falarmos aqui nessa manhã a respeito dos interesses de Cristo. Vamos lá? Todos acharam? Amém? Então assim nos diz a palavra de Deus nessa manhã. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus. Queria frisar esse verso 22, mas 21, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espera enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco, Pai. É a oração que nós fazemos nessa manhã. Fala conosco, transmite vida ao nosso coração. Deus, que no final desse encontro, dessa palavra, nós possamos ter a certeza de que algo novo aconteceu na nossa vida. Não queremos sair daqui da mesma forma como entramos, não queremos ficar indiferentes à Tua palavra, não queremos, Senhor, estarmos aqui cheios de preconceitos, pressupostos que impedem, Deus, do nosso coração receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, mas queremos estar completamente abertos para receber aqui aquilo que o Senhor quer falar conosco. Fala nessa manhã com cada um, fala comigo, fala com a tua igreja, ministra vida, renovo, esperança no nosso coração. Assim nós oramos no nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, no último domingo, o simpático e, por que não dizer, carismático Francisco deixou a nossa cidade aqui do Rio de Janeiro. E todos nós aí acompanhamos, a empreitada, a visita do novo Papa aqui em função da Jornada Mundial da Juventude. E eu não tenho dúvida que a visita do Papa ao Brasil, sobretudo aqui ao Rio de Janeiro, ela vai acender de novo um pouco uma chama, quem sabe, que esteve apagada no coração de muitos católicos. Sem levar em consideração, sem julgar a crença, aquilo que nós entendemos como o que vem a ser a verdadeira adoração, a quem devemos dirigir a verdadeira adoração, sem levar em conta essa questão, o fato é que Francisco, ele chega para renovar. Francisco chega para, de alguma forma, trazer esperança e despertar no coração dos católicos, sobretudo nesse momento de jovens católicos, o desejo, a vontade de novo, exercerem a sua fé na sua religião, na religião católica.
Uma coisa que me chamou a atenção na visita do Papa, e mesmo lá na casa que eu estava, lá com a Cris de férias, a gente pôde acompanhar um pouco, não muito, mas é que em seu discurso, e você deve ter visto isso, deve ter percebido isso, o Francisco, ele fez questão de tentar quebrar uma barreira entre o ser humano, o devoto, o religioso e Deus. No seu discurso, quase que na sua maioria, ele fez questão de tentar tirar de alguma forma alguns empecilhos, alguns entraves, algumas barreiras que dificultam o povo de chegar até Deus. Barreiras essas colocadas pela igreja ao longo do tempo, barreiras estas colocadas pelo sacerdócio, por assim dizer, pelo clero, por assim dizer, ao longo do tempo. O que eu estou querendo dizer é que, de alguma forma, a igreja, com a sua estrutura, com a sua organização, com a sua formatação, com a sua teologia também, por que não dizer, ela acabou afastando o fiel de Deus. Ela acabou criando, na verdade, uma barreira entre Jesus e o crente. A igreja, estrutura, organização, acabou dificultando as pessoas de chegarem até Deus. Sabemos disso, que na igreja católica, na teologia católica, é necessário a figura do sacerdote, é necessária a figura do clero, para que o crente, o fiel, possa estar com Deus. Agora, o que me chama a atenção é que essa crítica, ela não cabe apenas à igreja católica. Essa crítica vale também para a igreja evangélica. Cabe também aos cristãos, às igrejas chamadas protestantes e cristãs, a nossa igreja, por uma razão muito simples. Às vezes, o Deus que é pintado, o Deus que é anunciado, acaba se tornando um Deus muito distante, acaba se tornando um Deus quase que inatingível, um Deus que criou todas as coisas, mas de alguma forma não se faz presente de uma forma mais íntima e pessoal na vida do crente. E quer ver uma prova disso? Uma prova disso é a forma como nós muitas vezes lemos as Escrituras Sagradas. Nós olhamos alguns personagens, nós olhamos sobretudo para o exemplo de Jesus, e não foram poucas as vezes que eu ouvi pessoas falando assim: mas pastor, Jesus era Deus, para ele era fácil fazer isso. Ele morreu na cruz, mas ali ele era Deus. Ele foi tentado, mas ele era Deus. Ele passou por lutas e provações, mas ele era Deus, para ele foi fácil passar por isso. Embora saibamos que quem passou por tudo isso tenha sido Jesus homem, Jesus 100% Deus, mas 100% homem, embora saibamos disso, o fato é que lá dentro de nós fica a ideia de que para nós é muito mais difícil viver aquilo que Deus espera de nós do que foi para Jesus. Para ele foi mais fácil, pela relação com Deus, ele era o próprio Deus, mas nós, meros mortais, pessoas que de alguma forma vivem aí no dia a dia, né? Inseridos na sociedade e sujeitos a tantas coisas, para nós é mais difícil. Para nós é mais difícil sermos santos, para nós é mais difícil cumprirmos a vontade de Deus, para nós é mais difícil passarmos por algumas provações, para nós é mais difícil nos enfrentarmos a doença. Mas Jesus, os grandes heróis da fé, tudo bem, Jesus não, mas Moisés foi o cara. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, foi o cara. Tudo bem que ele foi preso, sofreu, mas ele era um homem especial. E aí nós nos encontramos com a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versos 19 a 30. E quando nós nos encontramos com esse trecho, é interessante porque Paulo vai falar de dois homens. Paulo vai fazer menção a dois homens, Timóteo e Epafrodito. Timóteo, um filho na fé, alguém que Paulo viu crescer na fé,
um jovem que Paulo começou a preparar para o ministério, e Paulo vai falar algo impressionante a respeito de Timóteo. Paulo vai dizer para Timóteo vai dizer o seguinte: não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo. Olha aqui que Paulo está falando de Timóteo. Não estou falando de Jesus, não estou falando de Paulo, estou falando de um jovem discipulado por Paulo, que aprendeu aos pés de Paulo, e que Paulo pôde fazer referência a ele dizendo: não há ninguém como ele, que tenha interesse sincero por vocês, pois todos, olha essa generalização, sabemos que toda generalização é um tanto perigosa, mas Paulo a faz, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os interesses de Cristo. Mas Timóteo era diferente, diz Paulo, porque Timóteo buscava os interesses de Cristo. Mas Paulo vai fazer menção também a um outro homem chamado Epafrodito. E Epafrodito, ele era um crente da igreja de Filipos, que havia sido enviado por essa igreja num momento difícil, financeiramente falando, do ministério de Paulo, onde esse irmão Epafrodito levou dinheiro, recursos, bens, para que Paulo pudesse continuar o seu ministério. Só que quando ele vai até Paulo, Paulo resolve ficar com Epafrodito ali a seu serviço. E ele vai dizer uma coisa interessante a respeito de Epafrodito também: peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria, e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar naquele momento. E aí que Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês me enviaram Epafrodito. Epafrodito foi um anjo na minha vida. Epafrodito trouxe os recursos para mim que eu tanto necessitava, ficou comigo no serviço, me ajudou no evangelho, ficou doente e quase morreu por causa do evangelho, porque a sua doença estava relacionada à intensa obra evangelística que eles faziam. E aí, queridos, o que me chama a atenção nesse relato é que Paulo faz questão de dizer que esses dois homens foram homens que, de alguma forma, abdicaram de sonhos pessoais, abdicaram de projetos pessoais, abdicaram, quem sabe, de uma família, da construção de um lar, abdicaram, quem sabe, de uma carreira profissional, por causa de Cristo, por causa dos interesses de Cristo. E a pergunta que eu quero começar a responder com vocês nessa manhã é: quais são os interesses de Cristo? Quais são os interesses de Cristo para a nossa vida, que eu acredito que Jesus espera que nós possamos abraçar e viver como sendo interesses para nós mesmos? O primeiro deles é que Cristo se interessa pelo combate a todo tipo de mal. Desde já, deixa eu dizer uma coisa para você: quando eu falo aqui os interesses de Cristo, eu não tenho uma pretensão de esgotá-los. Eu não tenho a pretensão de dizer para você que esses são todos os interesses ou os únicos interesses de Cristo. Mas diante de tantos interesses que eu encontro na palavra de Deus a respeito de Cristo, ou interesses de Cristo, melhor dizendo, eu separei apenas alguns nessa manhã, para que nós possamos meditar aqui. E o primeiro que eu entendi, que eu separei, foi que Cristo se interessa pelo combate a todo tipo de mal. Sabemos que o mal começa na história, lá no Éden, quando o homem cedeu à tentação da serpente, e de alguma forma não, e ali ele, ao ceder a essa tentação, a Bíblia diz que o mal entra no mundo, na história. Mas há algo que nós não conseguimos explicar, é como que esse mal penetra num ser perfeito, ou de relativa perfeição, se é que eu posso dizer assim, que habitava o céu ao lado do trono de Deus, chamado Lúcifer. O fato é que a Bíblia nos informa que num determinado momento, fora do tempo, fora da existência humana, num lugar que a nossa mente não é capaz de alcançar, um ser celestial de luz, um ser com perfeições, esse ser é dominado pelo mal. O orgulho entra no seu coração, ele tenta ser como Deus,
e ele é expulso do céu por conta disso. Assim nos relata a palavra de Deus. Na sequência, sabemos que lá no Éden, esse mal entra na história por meio de Adão e Eva, os pais da história, por assim dizer. E aí, o que eu percebo quando nós olhamos aqui a palavra de Deus é que Jesus, enquanto esteve aqui nesse mundo, ele viveu de alguma forma para combater todo tipo de mal. Ele veio para desfazer o mal. Ele veio para consertar o que esteve errado lá no início, o que ficou errado no início. É interessante porque o mal, ele tem várias facetas, vários aspectos. O mal existe dentro de nós. Como eu costumo dizer, nós não precisamos do diabo para pecar. Nós nos superamos nessa arte. Você não precisa do diabo para pecar. Você não precisa do diabo para te instigar para fazer o mal. A Bíblia diz que o mal habita em nós. Mas também sabemos que nós vivemos numa estrutura caída, numa estrutura corrompida, numa sociedade depravada, não nem um pouco diferente de Sodoma e Gomorra, que foi destruída por Deus lá atrás, nem um pouco diferente de Babilônia, da Síria, grandes impérios que foram destruídos por conta da corrupção moral e religiosa e espiritual. Vivemos numa sociedade caída, numa estrutura caída, poder caído, depravado, longe de Deus, onde a injustiça, a violência, a fome, tudo isso tem se manifestado como sendo mal na história, opressão social, egoísmo, vícios, tudo isso dentro do coração humano. Mas como se não bastasse, e como já lhes falei, a Bíblia fala que existe um ser pessoal, inimigo da humanidade, inimigo de Deus, que trabalha diuturnamente para ver a desgraça acontecendo. Se você sair aqui por essa rua e se encontrar com um mendigo, que foi uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, jogado, ou como eu passava com a Cris pela Avenida Brasil, no dia que a gente voltou de viagem, ali perto da entrada para a Ilha do Governador, onde tem um grupo ali de usuários de crack jogados num paredão do viaduto ali. Quando nós passamos por esses lugares e encontramos essas pessoas, quem nós encontramos ali são seres criados à imagem e semelhança de Deus, que estão com essa imagem e semelhança borrada, distorcida por causa do pecado. Mas quando isso acontece, existe um ser chamado diabo, Satanás, inimigo, que se enche de alegria e prazer ao ver pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, jogadas no chão, numa situação como essa. Então, o mal está dentro, o mal está na sociedade, nas estruturas caídas de poder, viciadas de poder, mas o mal também é atiçado, aguçado e celebrado, por que não dizer, por um ser chamado diabo, que adora ver o circo pegar fogo, que trabalha para ver lares destruídos, que trabalha para ver tudo aquilo que a gente construiu na educação dos nossos filhos ser desconstruído da noite para o dia, com um simples convite que um colega de faculdade ou de escola faz, que celebra um ser do mal, perverso, que celebra quando de alguma forma na nossa sociedade corrupta, com estruturas de poder corrompidas, quando o rico oprime o pobre, esse ser chamado diabo, ele celebra esse tipo de coisa. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele veio ao mundo para combater esse mal. E se ele se preocupa com isso, se interessa por esse combate ostensivo e intensivo ao mal, como que isso pode acontecer? Como que nós podemos combater o mal? Como que a palavra de Deus nos ensina a combater esse mal? Primeiro, confrontando com a verdade. Irmão, o mal, quer dentro de nós, quer fora de nós, ou quer vindo de forças espirituais, o mal é combatido em primeiro lugar por meio da verdade, dos absolutos de Deus, confrontando o mal com a verdade. É interessante porque dois episódios marcantes. Primeiro, a tentação de Jesus no deserto. Lembra comigo? Jesus sai do seu batismo, ele é batizado, oficialmente se torna apto para o trabalho evangelístico, para a disseminação da palavra, e aí Jesus vai para o deserto.
No deserto ele é tentado por Satanás. Mas o que me chama a atenção é que o diabo, ele usa a própria palavra de Deus para tentar Jesus. Mas em todas as vezes que o inimigo vai tentar Jesus usando a própria palavra, Jesus vira para ele e diz: mas também está escrito. Ou seja, diante da tentação, diante daquela pressão, diante daquele ataque do inimigo, Jesus usou a verdade para combater o mal. E toda vez que nós usamos a verdade, ou trazemos a verdade de Deus para a nossa vida, nós nos fortalecemos contra o mal que tenta se levantar contra nós. Quer vencer o mal? Traz a palavra de Deus para a sua vida. Quer vencer o mal que se levanta contra você? Todos os dias, beba, coma dessa palavra, se encharque dela, não a relativize na sua vida. Jesus no deserto confronta o mal com a verdade. E o que me chama a atenção é que no final das 3 tentações, das 3 tentativas de Satanás contra Jesus, a palavra de Deus diz que os anjos vieram e serviram Jesus. Os anjos vieram e serviram Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia a palavra. Ele confrontou o mal com a palavra e foi vitorioso. Você quer ver um outro episódio interessante? É a oração do Pai Nosso. Como que a oração do Pai Nosso está encharcada por uma vontade de Jesus de ver o mal sendo dominado. Quando Jesus ora o Pai Nosso e ele diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está pedindo ao Pai que encharque a história com a sua verdade, que encharque a história com a sua presença, que encha a história com o seu soberano poder, para que todas as coisas estejam submetidas à vontade absoluta e plena de Deus. Na oração do Pai Nosso, ou essa oração, ela traz em si uma rendição. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Senhor, eu submeto tudo a Ti. Enche a terra com o Teu favor, enche a terra com o Teu poder, porque onde o Senhor está, o mal bate em retirada. Onde o Senhor se manifesta, o diabo não tem vez. Onde o Senhor está com o teu amor, o mal não aguenta. E aí, queridos, o que me chama a atenção na oração do Pai Nosso é esse desejo de Jesus de ver a terra cheia da glória de Deus. Sabe o que eu penso? Isso ainda traz para mim um quê de frustração na minha vida pessoal, e talvez você possa se identificar comigo nessa manhã. É que às vezes eu não percebo o mal bater em retirada em lugares onde eu estou. Por quê? Que muitas vezes a gente vê o mal dominando? Por que muitas vezes nós que temos a presença de Deus, nós continuamos lutando com algumas estruturas, com algumas situações, e o mal muitas vezes tem reinado sobre a nossa vida? Creio que a gente precisa refletir, porque a palavra de Deus diz que Deus está em nós, e se Deus está em nós, aonde nós estamos tem que estar cheio de Deus. Meu irmão, minha irmã, o mal, quer social, quer esse mal que contaminou as entranhas do poder, quer o mal moral que reside dentro de nós, ou o mal espiritual, ele precisa bater em retirada quando a presença de Deus chega. E é uma questão de silogismo lógico. E se a presença de Deus está em nós, se Deus está em nós, e se nós chegamos em alguns lugares, nós não podemos aceitar que o mal reine, que o mal prevaleça. E quantas vezes nós vemos a injustiça, nós vemos a maldade,
nós vemos o mal prevalecendo, temos condições de reverter aquela situação, mas nos omitimos e nos calamos. Jesus ele era incapaz de chegar em qualquer situação onde o mal e a injustiça estavam prevalecendo e ele não se manifestar. Um reencontro com os absolutos de Deus se faz necessário se nós quisermos de verdade vencer o mal com a presença de Deus em nós. Nós nos reencontramos com os absolutos de Deus, nos reencontramos com a verdade de Deus, nos reencontramos com a palavra de Deus. Essa palavra de Deus em nós nos fortalece e nós vamos ao encontro do mal, como vamos ver daqui a pouco, e o mal tem que bater em retirada. Deixa eu avançar um pouco mais. Primeira coisa que nós precisamos fazer é confrontar o mal com a verdade. Mais ainda, nós precisamos combater o mal denunciando. Nós combatemos o mal da mesma forma denunciando. Isso é muito importante, porque quando a gente vai para a palavra de Deus, o que a gente vê são homens de Deus, cheios do Espírito Santo, se encontrando com o mal, com as estruturas de poder, como já lhes disse, e não se conformando com esse tipo de coisa. Eu gosto muito da figura dos profetas. Quando você lê os profetas, sobretudo os profetas menores, que bateram muito e insistiram muito na questão da injustiça social, esses homens foram homens de extrema coragem, e muitos morreram, diga-se de passagem. Sabe por quê? Porque quando eles viam a corrupção e a injustiça, eles iam diante das autoridades, quer espirituais, religiosas ou políticas, botavam o dedo na cara e diziam: você está em pecado, você está pervertendo a nação, você se corrompeu. Os profetas denunciavam a corrupção. Lembro de João Batista, né, por assim dizer, o último dos profetas, quando Herodes, né, ele sabia que Herodes, né, estava tendo um caso com a sua sobrinha, se não me fala a memória aqui agora, se eu estiver equivocado você pode me ajudar, mas ele chega diante dessa situação do rei e diz: ó, você está em pecado, o que você está fazendo é errado, isso é adultério, você não pode fazer isso. Qual foi a consequência? Cabeça de João Batista numa bandeja pedida por Herodias. Sabe por quê? Porque os profetas, eles denunciavam. Irmãos, nós somos profetas de Deus, e nós não podemos aceitar a corrupção do nosso lado. Sabe o que acontece com a gente? É o que acontece aí fora. Você vê o mal, você vê uma injustiça, você vê alguma coisa errada acontecendo, você fala: não vou me meter, não tem nada a ver com isso. Teu vizinho está matando a mulher do lado, problema deles. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, porque depois vai sobrar para mim ainda. A gente age assim. A gente não sai do lugar para denunciar o mal. A gente se omite, a gente se cala. Mas os profetas iam onde o mal estava e denunciavam. Olha para os apóstolos no Novo Testamento. Quando Jesus é crucificado, Pedro, ali em Atos capítulo 3, 4, na sequência, nos diz que os apóstolos iam diante das autoridades e diziam: vocês mataram o Senhor da glória. Dedo na cara, vocês mataram o Senhor da glória. Um homem inocente foi morto e vocês mataram. Coragem, ousadia para enfrentar o mal. Fico vendo, né, queridos, nós não compartilhamos de baderna, não somos vândalos, e sabemos muito bem o que tem acontecido, o que aconteceu nessas passeatas e protestos aí fora. Sabemos muito bem dos vândalos aí que fizeram tantas badernas. Mas onde é que estava a igreja esse tempo todo? Onde é que a gente estava? Trancados, com medo, assustados, achando que isso não tem a ver com a gente. Impressionante. Antônio Carlos Costa, presidente do Rio de Paz, pastor da Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, fez inúmeros protestos aí, Praia de Copacabana, né? Inúmeros protestos contra a violência, trazendo os números da violência no Brasil nos últimos anos, no Rio de Janeiro nos últimos anos, contra a corrupção. Fazer um protesto tinha 500 pessoas, 1000 pessoas. A gente não adere, a gente não vai. Agora,
Lá fora, as pessoas estão se mobilizando contra a injustiça, contra a maldade, contra a corrupção. Meus irmãos, nós somos, parece aí, segundo os últimos cálculos, 30 milhões, 40 milhões de evangélicos no Brasil. A gente está falando o quê? De 30% da população? Não, sei lá quantos por cento, mas me ajudem aqui. Mas, sei lá, 40 milhões de evangélicos, né? É isso aí, não importa. Mas 25% da população, quanta diferença a gente podia fazer no mundo, quanta diferença a gente podia fazer nessa sociedade, no Brasil, se de verdade nós entendêssemos que o mal não pode prevalecer, se nós denunciássemos, se nós confrontássemos, se nós fôssemos adiante. Mas nós nos acomodamos, temos que denunciar. Sabe como é que o mal, ele também pode ser combatido? O mal, ele pode ser combatido resistindo. O mal tem que ser resistido. Eu vou te dizer como. Olha como é que nós podemos resistir o mal. Olha só o que Hebreus 12:4 vai dizer: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Sabe o que Hebreus está dizendo? O autor aos Hebreus está dizendo: o mal tem que ser resistido, e isso precisa começar em nós. Porque é muito fácil a gente denunciar o mal lá fora, enquanto nosso coração está cheio de corrupção, enquanto nossa mente está podre, enquanto a gente continua com atitudes que nós falamos para nós mesmos: ah, mas isso não tem problema. O político tem problema roubar, mas eu fazer minha fofoquinha aqui do meu irmão, do meu vizinho, isso não tem problema. Não tem problema o senhor negar o imposto de renda, não tem problema não pagar os impostos. Lá o cara tem problema, ele é corrupto. Eu não sou, até porque todo mundo faz, como o nosso governador falou esses dias, né? Todo mundo faz assim, né? Então eu também posso fazer. E a gente age assim. Ah, o governo rouba da gente. Ué, somos agora, como é que se diz? É Robin Hood, né? Que roubava dos ricos para dar para os pobres, né? E os pobres somos nós mesmos, né? Roubamos para a gente mesmo, né? Então, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o sangue. Olha o que o autor está dizendo: é luta, é sacrifício, é cortar na carne, é sofrer, é dizer não. Porque não adianta, queridos, é muito fácil olhar para fora, é muito fácil olhar para o outro, é muito fácil dizer que está tudo errado, a corrupção reina, e nós continuamos no nível micro aqui do nosso interior, das nossas corrupções interiores, das nossas maldades interiores, e a gente vai ser negócio. Então, olha só, nós combatemos o mal resistindo o mal, e isso começa dentro da gente, isso começa numa luta interna. Isso começa com um posicionamento: não farei hoje, igual narcóticos, o NA, né? Só por hoje. Ah, mas não interessa, só por hoje. Mas amanhã, não, amanhã é amanhã. Hoje eu não faço. Hoje eu assumo o compromisso de não falar mal de ninguém. Hoje eu assumo o compromisso de não julgar o outro. Hoje eu assumo o compromisso de não ter pensamentos pornográficos, impuros, sujos. Hoje eu decido não olhar para o lado, naquela olhadela que a gente acha, né, para o outro ou para outra, que não tem problema algum. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. A gente cede com muita facilidade, a gente libera com muita facilidade, a gente luta um dia e acha que foi uma batalha, a batalha do século. Não. Mais ainda, olha, interessante como é que Tiago também vai dizer em 4:7: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Coloque-se debaixo da vontade de Deus, busque a vontade de Deus para a sua vida, submeta-se a Ele. É suficiente? Não, não é. Resista ao diabo, resista aos pensamentos, resista às inclinações do teu coração, resista àquilo que o mundo diz que é certo, mas você sabe que é errado, mas continua fazendo porque o mundo diz que é certo, e tenta convencer você disso todos os dias. Submeta-se a Deus, resista ao diabo, porque ele vai fugir de você, como a gente já viu há pouco da tentação de Jesus. E os anjos vão te servir. A alegria, a bênção, a satisfação de vencer uma tentação é algo maravilhoso.
Simplesmente você, quando consegue vencer algo que te dominou por tanto tempo, isso traz tanto prazer para a tua alma. E aí você percebe nitidamente, né, os anjos vindo, cuidando de você, colocando uma satisfação que você, quem sabe, nunca experimentou na sua vida. Então, nós combatemos o mal resistindo também. Mas não apenas isso, nós também combatemos o mal indo ao seu encontro. Olha que coisa interessante, né? Porque Jesus, ele fazia isso. Mateus capítulo 9, 35 a 38, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Olha o que Jesus fazia. Jesus, ele não ficava no seu escritório, na sua igreja, na sua casa, esperando as pessoas para serem curadas. Jesus, ele ia para onde o mal reinava. Jesus ia para as praças, Jesus ia para os lugares isolados da cidade, onde outras pessoas não iam. Jesus saía do seu rumo, do seu caminho, e ia para a margem, para onde as pessoas se encontravam sofrendo. Tanque de Betesda, o tanque dos renegados, ele passava por lá. Jesus, ele sentiu uma santa atração pelo mal, no sentido do mal, onde o mal reinava, ele buscava para ali desfazer o mal que estava reinando. E assim ele curou muita gente, libertou muitos oprimidos, tocou em pessoas que não eram tocadas, porque eram alijadas da sociedade por conta das suas enfermidades que as isolavam. Conversou com mulheres que não tinham uma reputação lá um tanto agradável, positiva na sociedade, porque Jesus, ele ia para aonde o mal reinava. É por isso que Francisco disse para a igreja esses dias, né? Ou disse, né? Para a igreja, né? Quero a igreja na rua. Está certíssimo. O lugar da igreja é na rua. O lugar da igreja é onde as pessoas sofrem. O lugar da igreja é lá fora, estendendo a mão para os necessitados. Isso aqui é muito cômodo. Isso aqui é muito bom. Eu falo isso insistentemente. Mas o nosso lugar não é aqui dentro. O nosso lugar é lá fora. O nosso lugar é indo ao encontro, ou melhor, de encontro ao mal, e ao encontro das pessoas que sofrem por conta desse mal. Mal social, moral, espiritual, que tem destruído tanta gente, como eu já lhes disse aqui hoje, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, combatemos o mal também indo ao seu encontro. Então, primeiro aqui nós vimos que Jesus, ele se interessa por esse combate ostensivo ao mal. Vimos aqui que Jesus, ele se interessa por desfazer, em destruir, acabar com esse reinado do mal na história e na sociedade. Foi para isso que ele veio. Mas um outro interesse de Cristo, esse segundo interesse ali você não considera? O segundo interesse de Cristo, Cristo se interessa pelo anúncio da boa notícia, ou seja, o anúncio do Evangelho. Cristo se interessa pelo anúncio do Evangelho. Olha só o que o verso 22, estamos em Filipenses, lembre, nosso texto básico, Filipenses 2, 19 a 30. O verso 22 vai dizer o seguinte: mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do Pai. Jesus, ele veio para trazer a luz da salvação, ele veio para trazer a boa nova do reino, ele veio para trazer esperança para os sem esperança, ele veio para trazer vida para os que estavam mortos, ele veio para trazer luz para aqueles que estavam nas trevas, e isso se chama Evangelho, boa notícia. Paulo está dizendo que Timóteo foi alguém que o ajudou muito na pregação do Evangelho, alguém que colaborou profundamente com ele no anúncio do Evangelho para aqueles que estavam perdidos, para aqueles que tanto necessitavam dessa mensagem de esperança, por essa verdade. E Paulo está dizendo que o Timóteo foi alguém que abriu mão dos seus próprios interesses em função do Evangelho de Jesus.
Então, queridos, quando nós olhamos para essa verdade, para essa porção das Escrituras Sagradas, nós vemos que se tem uma coisa que eu e você precisamos nos identificar e precisamos buscar como sendo um dos interesses maiores da nossa existência, é a promoção do Evangelho de Jesus. Não tem outro bem maior para a vida das pessoas. Eu posso dar um prato de comida para o pobre e tenho que fazer. Eu tenho que dar um prato de comida para aquele que tem fome. Eu não posso deixar para depois. Quem tem fome tem pressa, como dizia Betinho. Tem fome, tem pressa, tem que ser agora. Mas eu não posso despedir essa pessoa de barriga cheia e alma vazia. Eu não posso passar a mão na cabeça dela, dar um banho, ajudá-la, curá-la fisicamente e deixar sua alma em frangalhos. Eu ainda era seminarista do Antônio Carlos, quando uma vez ele falou, ele em crise com não em crise, mas enfim, comentando a respeito do encontro de casais, da sua eficácia. Não estou fazendo crítica a encontro de casais. Já fui, participei, gosto muito e quero ter um dia, quem sabe, aqui na nossa igreja. Mas uma coisa ele disse, uma vez que nunca mais esqueci, tem anos isso, ele dizia o seguinte, que não adiantava você restaurar casamentos, mas não restaurar a alma das pessoas. E uma frase que ele usou, não adiantava você ver casais indo de braços dados para o inferno. E é verdade. Ótimo restaurar o casamento, que a igreja puder trabalhar nesse sentido, amém, precisamos fazer, mas não podemos apenas restaurar casamentos. Nós temos que anunciar o Evangelho para que a salvação chegue naquela casa. Nós temos que falar de Cristo, do amor de Cristo, temos que falar da esperança do céu, temos que falar da vida eterna, temos que falar que nós não podemos reduzir a existência ao que nós vemos aqui agora, mas existe um céu que nos aguarda, existe uma eternidade por vir, existe algo que nos espera muito maior e muito mais excelente do que aquilo que nós vivemos aqui nessa vida. Então Cristo se interessava por esse Evangelho e ele pregava, e ele não abria mão disso. Olha que coisa interessante, também a gente encontra em Lucas capítulo 4, de 14 a 19. Jesus voltou para a Galileia, no poder do Espírito Santo, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Preste atenção, ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era de seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Que coisa maravilhosa, queridos. Essa mesma fala, essa mesma convicção precisa estar sobre a minha vida e sobre a sua vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está em mim, porque Ele me ungiu. Para quê? Para pregar as boas novas aos quebrantados, aos pobres, aos contritos. Jesus, Ele considerava, se preocupava, Jesus, Ele se interessava pelo anúncio do Evangelho. Mais ainda, Cristo se interessa pela igreja. A igreja é algo que tem, por assim dizer, que ocupa, por assim dizer, um espaço, diria eu, muito grande no coração de Jesus. E eu gosto dessa verdade encontrada aqui nesse texto base nosso de Filipenses. O verso 19, mais uma vez, vai dizer assim: espera do Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente. Filipenses 2,19. Depois o verso 25. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem de vocês. Preste atenção agora no verso 25. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às muitas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado. Preste atenção, Epafrodito está angustiado, não foi porque ficou doente, não foi porque a doença, além da questão física, produziu nele também uma depressão profunda. Não, ele está
angustiado, porque vocês, filipenses, ficaram sabendo que ele ficou doente. Perceberam? Timóteo não tinha pessoa melhor do que ele, e que tivesse tanto interesse quanto Timóteo pelos filipenses. Timóteo era alguém que amava aquelas pessoas e se interessava por elas. Epafrodito foi alguém que veio da igreja de Filipos, que veio de lá para ajudar a Paulo, mas que estava angustiado não pela sua doença, não pelo sofrimento que a doença lhe proporcionou, mas porque os irmãos que estavam em Filipos, lá distantes, ficaram sabendo que ele estava doente, estavam preocupados com ele. Sabe o que é isso? Igreja. Sabe o que é isso? Comunhão. Sabe o que é isso? Interesse sincero por pessoas que, assim como eu, vão habitar o céu. Interesse sincero por gente amada por Jesus. Interesse por gente que você sabe que precisa de você. Igreja é um projeto maravilhoso de Deus. Igreja é um projeto maravilhoso de Deus para a nossa vida. Igreja é um lugar maravilhoso que Deus nos colocou para que nós cresçamos, sejamos abençoados, abençoemos outras pessoas. Igreja é um projeto de Deus para você, meu irmão. É um projeto de Deus para você, minha irmã. A igreja é um lugar maravilhoso. Tem muita coisa feia acontecendo por aí, mas não importa. E pode ser que tenha coisa feia acontecendo aqui também, não importa. O que importa é que esse lugar, apesar dos seus problemas, é o lugar que Deus escolheu para nos curar. É o lugar que Deus escolheu para nos abençoar. É o lugar que Deus escolheu para nos fazer crescer. É o lugar que Deus escolheu para que nós pudéssemos estar aqui, para sermos abençoados e abençoarmos outras pessoas. Jesus, ele se interessa pela sua igreja. Jesus se preocupa com ela, ao ponto de ter morrido por ela. Jesus se interessa pela igreja. Olha que coisa linda a gente encontra em Mateus 21, 12 a 13. Mateus 21, versos 12 e 13. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Olha, esse foi talvez o episódio mais marcante da ira de Jesus, né? Por causa da sua igreja. Mateus 16, 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu vou acrescentar aqui: e você, Pedro, não terá sucessor. Eu lhe digo, Pedro, que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão, não poderão vencê-la. Gálatas 4:19 diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. Primeiro vemos Jesus falando a respeito da sua igreja, vemos Jesus edificando a sua igreja sobre a sua verdade absoluta, que é a verdade da sua ressurreição, de quem ele era, o Cristo ressuscitado. E nós vemos Paulo falando aos Gálatas sobre a sua igreja, dizendo: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Sabe qual é o propósito de Deus para a minha vida e na sua vida? Cristo formado em nós. Não vai desistir de você. Deus não vai largar você enquanto Cristo não for formado na sua vida. Enquanto você não tiver o caráter cristão, enquanto você não puder espelhar esse caráter de Cristo, enquanto você não tiver a maturidade, enquanto você não deixar de ser criança espiritual, Jesus vai continuar investindo na sua vida. E mais uma vez, tudo isso acontece no âmbito da sua igreja, o lugar que Ele escolheu para que isso pudesse estar acontecendo na nossa vida. Quero terminar essa mensagem fazendo algumas perguntas que acredito eu serem inevitáveis. Antes disso, deixa eu ler apenas o verso
21, do texto base dessa manhã, do capítulo 2 de Filipenses: pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. E aí, algumas perguntas inevitáveis nessa manhã. Antes disso, eu ia esquecendo aqui, queridos, uma coisa importante. E agora sim, é o último interesse de Cristo que eu abordei aqui. Perdoem, eu ia passar para a conclusão, mas é que na minha projeção aqui no meu iPad eu estava sem esse último ponto, que eu coloquei depois. Cristo se interessa pela administração do dinheiro que chamamos de nosso. Só para terminar. Cristo se interessa pela administração do dinheiro que chamamos de nosso. Olha só o verso 25, o que nos diz de Filipenses 2. Filipenses 2, 25, ok? Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Paulo está falando em enviar de volta Epafrodito, que estava com Paulo, porque levou dinheiro para Paulo continuar o seu ministério. Porque os irmãos de Filipos, apesar das lutas vividas lá, eles entenderam que aquilo que eles tinham, mesmo pouco, não pertencia a eles, mas deveria ser compartilhado, porque na verdade eles não eram donos do pouco que eles tinham, mas sim administradores desse pouco que eles tinham. E aí, o que me chama a atenção é essa capacidade de entendermos que aquilo que nós temos, em última análise, não é nosso, mas de Deus. O salário que você recebe no final do mês não é seu, é de Deus. Interessante, porque isso tem a ver com dízimo, né? Porque o dízimo foi algo instituído no Antigo Testamento. 10% de Deus. 10% você separa, em primeiro lugar, não é no final, não é o que sobra. Antes de qualquer coisa, das primícias você entrega. É o seu dízimo. Você separa isso, que significa? No Novo Testamento, Paulo vai trazer uma nova interpretação para isso. Paulo vai dizer o seguinte aos Coríntios: cada um dê conforme aquilo que determinou no seu coração. Aí você fica perguntando, vem cá, peraí, mas eu tenho que dar 10% ou eu tenho que dar aquilo que for colocado no meu coração? Se você der 10%, eu particularmente na minha vida lá em casa, a gente separa 10% porque é uma disciplina pra gente, pessoal. 10% a gente entrega, tá? De tudo que chega para nós. Você pode ficar com 10%, transformar isso numa lei para a sua vida que não é legal, né? E achar porque se você cumpriu, você tem direitos também. Não é por aí. Se você vai para o Novo Testamento e fica só com Paulo, bom, Paulo diz o seguinte, que eu posso dar aquilo que determinei no meu coração. Eu tenho R$2 aqui no bolso, né? É o que eu determinei no meu coração, dou R$2, tá bom demais. Mas acredito eu que nós precisamos fazer uma síntese dessas duas verdades, certo? Precisamos pegar os princípios que estão por trás disso. No Antigo Testamento, o que ficava era 10% é de Deus, as primícias são de Deus. No Novo Testamento, o que fica é tudo é de Deus. Então, se tudo é de Deus, isso não tem a ver só com o dinheiro que eu entrego como dízimo, mas tem a ver também com a forma pela qual ou com a qual eu administro o dinheiro que Deus colocou nas minhas mãos. Então, se eu sou um perdulário, se eu gasto demais, se eu sou um pródigo gastador, eu não estou administrando o dinheiro de Deus corretamente. Se eu vivo com meu dinheiro, gasto, faço farra e estou agindo de uma forma irresponsável e prejudicando a minha família, além de prejudicar a minha família, eu não estou sendo um administrador fiel dos recursos de Deus. Então, Jesus, ele está muito interessado com aquilo que você faz com o dinheiro que você diz que é seu, mas que de fato é dele, de verdade é dele. Então, para te ajudar, eu, como já lhes disse lá em casa, 10% para a gente ele é emblemático e ele vem em primeiro lugar, porque eu me conheço, eu conheço a minha indisciplina, eu conheço os meus gostos, eu conheço a minha capacidade de me perder com dinheiro. Então, para
para que não tenha problema e para que eu não deixe que o dinheiro me domine, porque o dízimo é uma bênção também por outro aspecto, porque você não permite que o dinheiro domine você, porque quando a gente dá, a gente se libera desse Deus, quando a gente entrega, a gente se despoja de todo o domínio do dinheiro, dinheiro deixa de exercer qualquer domínio sobre a gente contribui na casa de Deus, porque é um princípio bíblico, e não só aqui, você pode ajudar pessoas que precisam da sua ajuda também aí fora. Agora, o que você tem que entender é, o que você tem, ou o que você acha que você tem, não é seu, é de Deus, e você precisa rever a forma com a qual você tem usado esse dinheiro, com a qual você tem gastado o seu dinheiro. Agora sim, depois de termos visto aqui quais são os interesses de Cristo, ou com que Cristo se preocupa ou se interessa, algumas perguntas que são inevitáveis, tá? Nessa manhã, para a nossa reflexão aqui final. Quais têm sido de fato os meus interesses? O Alexandre aqui mais cedo pediu oração por sabedoria, por equilíbrio, para poder administrar a vida, né? Trabalho, igreja, né? Família. Eu queria aqui, tentei achar umas bolinhas para fazer um malabarismo aqui, mas parece que a vida da gente às vezes fica igual malabarista, né? A gente fica assim, né? O tempo todo. Vai jogando. Só que às vezes bolinhas novas vão entrando, já viu? Porque o cara está com duas, né? Aí alguém joga a terceira, aí ele vai. Joga a quarta, o cara vai. Parece que às vezes da vida a gente fica assim, né? E sem condição de ali administrar, e a bolinha acaba caindo, a gente não consegue. Muitos de nós vivemos desse drama. Temos que trabalhar, precisamos trabalhar, temos a família, temos que dar atenção para a nossa família, temos a igreja, como vimos aqui, Jesus se interessa por ela, e nós devemos nos interessar por ela também, temos que descansar, entretenimento, quantas coisas compõem a nossa agenda. Então, dentro das perguntas inevitáveis, quais têm sido os nossos interesses? Porque tem um detalhe: tempo é prioridade. Tempo é prioridade. Você vai dar tempo para aquilo que você entende ser importante. Se você considera uma coisa importante, você vira à noite para realizar. Estou errado? Se você considera ser importante tirar uma boa nota na sua faculdade amanhã, você vai virar à noite estudando. Se você considera importante entregar um trabalho que o teu chefe te pediu para amanhã, você vai virar à noite fazendo esse trabalho, né? Se você considera importante malhar, você vai achar a hora, e até tem academias que funcionam já 24 horas, fecha, certo, Gugu? Fico a noite toda trabalhando, funcionando, porque tem gente que malha de noite porque sabe que é importante para a sua vida, e isso é prioridade. A gente encontra tempo para aquilo que a gente entende ser importante. Pergunta para você pensar: o que tem sido, ou quais têm sido os seus interesses? O que você tem considerado ser importante na sua vida? Pensa na sua vida, pensa nos seus projetos pessoais, e pensa no que Paulo fala, de que todos se preocupam com seus próprios interesses e não se preocupam com Cristo. Com quem você se identifica nessa manhã? Com Paulo, Timóteo e Epafrodito, que se entregaram e se dedicaram? Ou você está no grupo do todos, se interessam apenas por aquilo que lhes convém? É difícil, porque esse equilíbrio é muito difícil. Tenho me interessado pelos interesses de Cristo? Redundante aqui a pergunta, mas é mesmo para a gente reforçar. Eu tenho me preocupado, eu tenho me interessado pelos interesses de Cristo? Ou seja, combater o mal, anunciar o Evangelho, a sua igreja, controle das finanças. Eu tenho me interessado pelos interesses de Cristo? Ou eu crio a cada dia um novo interesse, uma nova fonte de satisfação, e corro desesperadamente aquilo, porque entendo que sem aquilo não vou conseguir viver? O que Deus espera de mim?
Você veio aqui hoje, você está aqui, você ouviu essa palavra, amanhã é segunda-feira. O que Deus espera de você? Eu posso responder à luz do que a gente viu aqui nessa manhã. Deus espera que os seus interesses sejam os interesses do reino de Deus. Deus espera que você ache caminhos de encher a tua agenda de Deus, para encher a tua agenda de Deus. Deus espera que você use o teu trabalho de alguma forma para ser um agente de Deus no mundo, na história. Porque quando eu falo isso, eu não estou falando de você ficar enfurnado na igreja, não. Eu falo de você achar caminhos para ser um agente abençoador do reino de Deus, na igreja e fora dela, fazendo o que você faz. Encharque o teu dia de Deus. Chame Deus para a tua história. Faça diferença. Não aceite passar por essa existência aqui apenas cumprindo tabela, apenas jogando sem objetivo porque o campeonato está perdido. Aceita não. Tem muito mais. Tem muito mais. E você pode ir muito mais longe. Deus quer que você vá muito mais longe. Deus quer que você cresça, que você continue sendo abençoado, mas que você também se torne um agente abençoador do seu reino. Amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.